Boa noite, amados irmãos, hermanos de afuera, que nos assistem, que nos acompanham. Damos as boas-vindas a todos os irmãos e que Deus pueda bendecir a todos vocês. Esse tempo que temos estado nessas lives, sempre o desejo do nosso coração é que haja uma palavra de Deus para a sua vida, que o Senhor te visite onde quer que você esteja e que o Espírito Santo do Senhor possa estar falando no seu coração, possa estar enchendo sua vida de alegria, de paz, ânimo, confiança e esperança. Essa semana nós tivemos o Dia do Amigo e há um amigo que é mais chegado que um irmão. Esse amigo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?
sempre está perto daqueles que o invocam. Ele é o pastor amado. Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas, que as conduz a pastos verdejantes. Esse cântico fala disso, fala do bom pastor, fala do seu amor e do seu cuidado para conosco. Boa noite a todos. Cumprimento-los na paz do Senhor Jesus. Que precioso esse mini momento que usamos para entoar canções a Deus, com alegria no nosso coração, proclamar sua grandeza, como diz o Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, é o nosso provedor, aquele que
nos guia no caminho da vida eterna. Hoje vamos a falar no capítulo Lucas, a partir do verso 25 ao verso 37. Estos versículos que leeremos en Lucas son versículos que tal vez en ellos nos tenhamos uma expressão, palavras que estão tanto em boga, palavras que hoje no momento são muito usadas no meio periodístico, na mídia, são palavras que estão continuamente na boca do ser humano, acima de tudo, quando se julga as ações dos homens entre os homens. El capítulo de Lucas, a partir do verso 25 ao 37, nós veremos certos personagens nesse capítulo, na qual o Senhor Jesus ele é abordado por algumas versões falam por escriba. Os escribas eram normalmente fariseus. Outros falam do doutor da lei. E talvez no grego, na versão da King James de 1611, já buscando o original do grego, fala advogado. Não? Um escriba era uma espécie de advogado. Portanto, são chamados doutores da lei, escribas, advogados e também teólogos, né? Assim podemos ver, eram estas pessoas que se ocupavam eram peritos no conhecimento do Torá, que é os 5 primeiros livros da palavra do Senhor, que são o Pentateuco, que é o Gênesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, são os livros que compõem o Torá, que é a base da doutrina do judeu, do israelita. E nesse estão, acima de todos, os mandamentos que Deus nos trouxe através de Moisés, dando a Israel um padrão de vida, moral, ética, como uma nação devia proceder com o próximo diante de Deus. E naqueles 10 mandamentos que Deus lhe dá no monte a Moisés, já falamos um culto anterior, eram 10, 4 desses mandamentos tinham que ver, de uma forma vertical, tinham que ver com Deus. Amar ao Senhor acima de todas as coisas, não ter imagens. E 6 mandamentos eram mais horizontais, tinham que ver nosso trato com o nosso próximo, nosso trato com as pessoas, não causar dano ao próximo, de não adulterar, de não codiciar, tudo aquilo que deveria ser comportamento com o nosso semelhante. Então, mandamentos que têm que ver com a glória, a santidade de Deus, e mandamentos que têm que ver com o nosso relacionamento com nossos semelhantes. E nesses versículos, o doutor ele vem abordar ao Senhor Jesus. Talvez surge na cena o Senhor Jesus como algo que impacta naquele momento a toda a Palestina, a todo Israel. Claro que sempre haverá 1000 comentários sobre quando se comenta sobre uma pessoa. Cada vai ter seu ponto de vista e outros vão deturpar a imagem de que aquela pessoa naquele momento está representando. E talvez alguns poderiam dizer, veio um profeta e ele trouxe algo novo. Portanto, surgiriam esses fariseus, esses doutores,
celosos, que não surja ninguém com algo além do Torá, nada além da lei, nada além do que Deus já estabeleceu. E claro que o Senhor Jesus, Ele não veio trazer, como Ele mesmo disse, eu não vim abrogar a lei, não vim a pisotear a lei, eu não vim para ignorar a lei, pelo contrário, Ele veio de uma maneira para acrescentá-la, dar um peso de glória, para vindicá-la, e não para eliminá-la ou ignorá-la. E, portanto, esses doutores buscariam alguma maneira para acusá-lo de herege em espanhol, de herege, alguém que está indo contra os preceptos da lei de Deus, contra a escritura do Torá. Então, estão com perguntas capciosas, com perguntas sutis, procuravam que ele, como diríamos um ditado vulgar, que pisara o palito, que ele caísse numa trampa, numa cilada, numa resposta que viesse a ser tergiversada. E o Senhor Jesus tinha todo cuidado de um confronto, de um diálogo. Normalmente ele devolvia a pergunta à pessoa que lhe fazia a pergunta. Então vamos a ler, começamos com Lucas capítulo 10, verso 25 em diante, por favor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e, pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Obrigado. Vemos que ele, sendo um doutor da lei, ele não tem uma pergunta correta. Não. Porque ele disse que devo fazer para herdar. Não? Sabemos que a herança ela tem uma outra conotação. Não? Quem herda é um filho, quem herda aquilo que faz parte de uma família. A herança é um favor que tem que ver com alguma filiação, um afeto, com um carinho que alguém quer deixar para alguém, uma herança. Até aquele momento, ninguém podia herdar a vida eterna. O caminho que Deus estabeleceu foi a lei, através de Moisés. O homem que cumprisse os 10 mandamentos vivirá por havê-los cumprido e, portanto, ele será justificado, hallará graça diante de Deus e, portanto, se lhe é dada a vida eterna. Mas como ninguém obedeceu à lei, ninguém em si mesmo é capaz de cumprir a lei, e Deus colocou esse caminho com um propósito, mostrar a nossa incompetência
mostrar que somos pobres em nós mesmos e que jamais nós viéssemos a cumprir por nós mesmos, ganhar a salvação por nós mesmos, que não haveria mérito em nós de ganharmos a salvação. Deus já nos conhece e Deus colocou uma lei que iria evidenciar a nosso fracasso. Mas não ficou por aí. Deus tinha já de antemão provisto a salvação por graça. Na lei era pelo dever de cumprir com a lei. Você tinha que obedecer à lei. Em Deus não é por fazer. A salvação não começa por fazer. A salvação do Senhor começa por crer. Não? Que quando o próprio apóstolo Pedro prega no início da igreja primitiva, compungido, os judeus disseram a Pedro: que faremos? De novo, buscando uma tentativa de alguma conquista pelo logro pessoal. Pedro disse que creais, de creermos que Deus enviou a seu Filho Jesus como nosso Redentor, que Ele pagou nossas culpas, nossa expiação, morreu pelos nossos pecados. Eu creio no dom gratuito que Deus me dá, o perdão e a salvação no Senhor Jesus. Mas nós, como homens, temos uma natureza presunçosa. Com certa frequência nós achamos que somos bons e achamos que temos algum mérito diante de Deus. Não há como um homem pecador haja graça diante de um Deus santo. E este fariseu, este escriba, coloca uma expressão que farei para ele dar, ou como faço para merecê-la, seria talvez mais apropriado. Obedeça à lei e por ela tu serás salvo e por ela tu serás justificado. Então o Senhor Jesus responde a este fariseu, dizendo, em outras palavras, entre linhas, dizendo-lhe: olha, eu não vim aqui trazer nada novo. Pelo contrário, ele disse que ele veio cumprir a lei, a cumpri-la por nós. Nenhum de nós podia obedecê-la, cumpri-la. Todos nós fracassamos, mas o Senhor Jesus, como Filho do Homem, ele obedece 100% à lei. Quando Moisés está no monte e Deus escreve com seu dedo as tábuas dos 10 mandamentos, e ele desce, e quando ele desce, devido a que se demorou 40 dias, Israel debandou em festa, em orgias, em bebidas, em dança, achando que Moisés tinha morrido, me ajude aí, morrido, e agora estavam se entregando ao prazer, à bebida, a orgias, e talvez buscando de aí algum novo caminho, voltar para o Egito, estavam ali entregues a si mesmo. Quando Moisés vem e vê essa baderna, tomado de um celo por Deus, ele quebra as tábuas, ele as joga no chão e as quebra, talvez dizendo: Deus, este povo não merece que tu seas seu Deus, este povo não merece que tu lo governes, este povo não merece tus leis, não merece ser teu povo. E tomado por um celo, Moisés quebra as tábuas. Esse é um simbolismo que o homem não tem palavra e que o homem jamais poderá cumprir o que ele promete a Deus, fidelidade. Portanto, aquelas tábuas que se quebraram, que Moisés as quebra, é um símbolo da humanidade do homem que em si mesmo jamais cumprirá as leis. Aí Moisés intercede a Deus, pede perdão, pede misericórdia, e Deus, que é paciente, longânime, amoroso,
disse a Moisés: sobe de novo ao monte e eu te darei de novo e escreverei em tábua de pedra os 10 mandamentos. Moisés sobe ao monte e Deus escreve e ele volta do monte com os 10 mandamentos. E aí Deus diz a Moisés: guarda essas tábuas no tabernáculo, que estejam na caixa diante da presença de Deus. No tabernáculo ficou guardado o maná, a vara e as tábuas. Essas tábuas representavam ao Senhor Jesus, aquele que cumpriria a lei, aquele que teria uma palavra de fidelidade a Deus, aquele que nunca pecou, nunca desobedeceu, aquele que se esvaziou de si mesmo e foi obediente ao Pai até morte e morte de cruz, morte humilhante pela nossa redenção. Portanto, a palavra que foi dada ao homem foi quebrada. Mas o Jesus, que é a palavra, diz, ele é o princípio, ele é o verbo, ele é a palavra. Ele, como filho do homem, cumpriu a lei. E são as tábuas perfeitas que não foram quebradas. Então, o fariseu desconhece com quem está falando. Ele procura uma disputa com o Senhor Jesus. Procura pegá-lo de um ângulo, de uma maneira, de uma palavra, para ter que acusá-lo. Ou se ele vai trazer algo novo. Não, ele devolve a pergunta. E disse, que disse a lei? A lei disse que eu tenho... Era a costume de deduzir a lei. O Senhor Jesus, várias vezes, ele sintetiza a lei com os 10 mandamentos e mais um mandamento que ele diz em Números, capítulo, em Levítico 19, verso 18. Daqui a pouco vamos a ler. Em Deuteronômio, Deus lhe dá a Moisés os 10 mandamentos. E logo em Levítico, o Senhor acrescenta outro mandamento. E esse mandamento que ele acrescenta diz: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele embute, aglomera os 6, que são mandamentos verticais, que têm que ver com o relacionamento com o nosso próximo. Ele sintetiza em um. Se você se encontra amando a seu próximo como a si mesmo, você nunca fará dano algum a seu próximo. E os 4 o sintetiza em um. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua mente, de toda tua alma, de todas as tuas forças. Vamos a ler como responde o escriba, o doutor da lei, ao Senhor Jesus. Vamos a ler Deuteronômio 6:5, por favor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Levítico 19:18. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Portanto, quando o Senhor Jesus lhe diz ao escriba, que diz a lei? O escriba, ele, como um doutor, ele responde dentro de uma forma prática. Ele deduz com 2 mandamentos, os 10 e mais o amor ao próximo. Amar a Deus com toda a tua força e amar ao próximo como a ti mesmo. E nesses 2 mandamentos se aglomera todos os demais mandamentos. E então o fariseu responde como deveria responder. Aí, que esperaria que dissesse o Senhor Jesus ao fariseu? Muito bem, parabéns,
vejo que você conhece esses mandamentos, vejo que você realmente não só os conhece, mas também os pratica. Não! O Senhor Jesus diz, vai e faça isso. Por que ele disse, vai e faça isso? Porque ele só sabia, mas ele não estava praticando esses mandamentos. Já vimos em outros momentos que ensinamos a palavra, quando vieram outros fariseus também, um outro fariseu disse ao Senhor Jesus, que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor devolve a pergunta e ele disse, amarás a Deus com toda a tua alma, tu coração e entendimento, e a tu próximo como a ti mesmo. En esto se deduz toda a lei. E o Senhor disse a esse fariseu, você não está longe do reino. Talvez ele está dizendo a esse fariseu em Marcos 12, 28, está dizendo, você é alguém que observa os mandamentos e procura cumpri-los. Deseja obedecer e vivê-lo. Talvez não seja perfeito em fazê-lo, mas havia uma intenção deste fariseu de achar graça aos olhos do Senhor. A ele lhe diz, vejo que não estás longe do reino. Mas a este escriba e fariseu, ele responde diferente. Vai e faça isso. Talvez ele dá um toque a este escriba e o desloca de uma suposta presunção, dizendo, você conhece, mas não está vivendo. Você conhece os mandamentos, mas você de veras não está praticando. Então este fariseu, este doutor, buscando justificar-se, buscando dizer, argumentar com o Senhor Jesus, de dizer, eu vou te mostrar que eu amo a meu próximo. Por isso ele vai fazer outra pergunta ao Senhor Jesus. E ele disse, quem é meu próximo? Em um salmo nos diz que na tua luz veremos a luz. Para que você entenda, cada um de nós temos nossa luz. O que é a nossa luz? É a maneira que, o entendimento que nós temos, como julgamos e como vemos as coisas. Tem que ver com o entendimento, e tem que ver com o carinho, e tem que ver com o sentimento. Pergunte a uma mãe que acha de seu filho. A mãe dirá que seu filho é lindo, que seu filho é maravilhoso e que não há outro que nem seu filho. Essa é a luz, essa é a maneira de uma mãe ver as coisas. Assim. E os doutores também tinham sua maneira de ver as coisas. Mas a raça, a natureza humana, a luz que nós temos em nós mesmos é pobre. É uma luz difusa, quase escura, porque nós somos traídos por um egoísmo, somos traídos por uma conveniência pessoal, e de acordo a esse egoísmo e essa conveniência pessoal, ela nos faz ver as coisas de uma maneira turva, ele nos faz ver as coisas de uma maneira ignorante. Mas um dia disse Paulo que nós seremos julgados segundo a luz de Deus, segundo o Evangelho de Deus. Não no que eu acho, mas no que Deus diz. O fariseu, o escriba, se achava que cumpria com a lei, mas aos olhos do Senhor Jesus, ele lhe disse, vai, faça isto, porque ele não estava cumprindo. Mas não obstante, esse homem buscava argumentar. E ele vai dizer, eu vou lhe fazer uma pergunta
Ele vai me devolver e vou respondê-lo e vou mostrá-lo que realmente eu amo meu próximo. Porque todos nós temos nosso clubinho, não é assim? No colégio, você forma uma turminha. Na fábrica, cada um forma um grupo. No bairro, somos seletivos, selecionamos nossas amizades. Somos bons para com quem? Eu sou bom para minha esposa, eu sou bom para meu marido, eu sou bom para minha mãe, eu sou bom para meu pai, eu sou boníssimo para com meus filhos, faço parte de uma sociedade, como diz aqui, me ajude, toma lá da cá. Toma lá da cá. Então, nós somos recíprocos, chamo a almoçar, faço um jantar, uma comida, um banquete para amigos, que de alguma maneira mais tarde eles também vão me convidar, e dessa maneira suma-se as conveniências de um e de outro. Ao fazer isso, somos egoístas. Somos egoístas. Isso não é amar ao próximo. Você criou um ambiente segundo teus critérios, seletista, e você se move nesse âmbito. Aquilo que não faz parte desse grupo, para ti não é próximo. Você o ignora, você o desconhece, você não tem um sentimento, um carinho para com essas pessoas. E às vezes você mora num prédio e não tem amizade nenhuma com pessoas desse prédio, desse bairro. Mas você tem outros amigos, do clube, da sauna, do deporte, dos parentes. E ali nesse mundo, você se vive, você ama, você se doa, você é amado e intercambia favores. Mas esse não é o próximo de Deus. Esse não é o próximo de Deus. Deus não quer que nós façamos exceção ou acepção de pessoas. Excepção de pessoas. Acepção de pessoas. Confundimos às vezes. Deus não lhe agrada que nós tenhamos esse comportamento de acepção de pessoas. Mas nós somos traídos por um egoísmo, por um conceito, por um agismo. E este fariseu, ele tinha seu mundinho, na qual ele transitava, amava e era amado, dava regalos, presentes, recebia, ia almoçar e jantar na casa deles, eles vinham comer em sua casa. Fantástico, o amor fluía entre esse mundo. Mas ignoramos tudo aquilo que nos rodeia. E o Senhor Jesus está dizendo, você não está amando o próximo, vá e faça isso. Ame ao próximo. Mas quem é meu próximo, Senhor? Disse. Quem é meu próximo? Aí o Senhor realmente los tira de seu lugar, desfigura a sua ideia e lhe conta uma história. E não sei se de propósito, mas o Senhor Jesus lhe conta uma história, diz, olha, vou te contar uma história. Do lugar que eles estavam, de Jerusalém, você descia mais ou menos uns 1.200 metros. Era íngreme a descida, o caminho era perigoso, cheio de assaltantes. Se diz que os romanos, com o tempo, colocaram um forte lá, eram bandidos perigosos, eram 700, 800 metros até o nível do mar, mas o lago ficava a 400 metros do nível do mar. Portanto, era mais ou menos uns 1.200 metros de uma descida íngreme. E o Senhor, eu poderia falar hoje, coisa que não lo farei, claro. A vezes sinto vontade de falar para a igreja, falar para os obreiros, para os pastores,
mas hoje, estes dias, queremos falar para os amigos. Portanto, nisto quero me concentrar. Era um caminho de muito perigo. Nos fala que por aí descia um sacerdote. Nos fala que por aí descia um levita. Mas fala que por aí iba de viagem um certo samaritano. Aí nós já poderíamos desviar a pregação e falarmos outras coisas, mas não o faremos. Aqui vemos que o Senhor usa a personagem de dois religiosos, o sacerdote e o levita, e para os judeus, o samaritano era uma espécie de estrangeiro, era uma pessoa mestiça. Embora os samaritanos se julgassem e se achassem que também eram judeus, que também eram da nação de Israel, que eles também eram do povo do Senhor e abraçavam o Pentateuco, mas devido que um dia eles se misturaram, se mesclaram com outras raças, eles perderam sua identidade, sua pureza. E, portanto, os irmãos de Israel não mais os tinham como irmão, porque se contaminaram, negaram esse vínculo, colocaram barreiras. Portanto, um samaritano para um judeu era algo de pouco valor, era um herege, era alguém contaminado e não havia nenhum carinho para um samaritano. E o Senhor Jesus vai usar um exemplo justamente de um samaritano. E ele conta a história que descendo, descendo, não diz que ia de viagem, não. Ele descia, talvez para Jericó. Talvez Jericó naquele momento era um lugar de descanso, um lugar de palmeiras, é um lugar de repouso, de férias. E esse sacerdote descia e vê no caminho a um homem que tinha sido assaltado. E o sacerdote, ao ver esse homem no caminho, assaltado, golpeado, maltratado, ele, como dizemos uma expressão, ele faz vista grossa. Ele vai, ignora, se faz como quem não viu e desce. Sigue seu caminho. Que poderia justificar a atitude de um sacerdote? Ele é um homem religioso. Como religioso, cabe a nós aflorar em nós o amor, a ternura, o companheirismo, de ser uma expressão de Deus ao necessitado, ao aflito, ao perdido. Somos aquele que Deus ama através de nós. Nós somos a prática de Deus, somos as mãos de Deus, somos a provisão de Deus para socorrer o necessitado, levando ele, acima de tudo, a salvação. O que o sacerdote ignorou aquele que estava ferido, assaltado, sofrendo no caminho? Nós vamos a ler, creo que é número. Quem que vai ler? Por favor. Aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro durante 7 dias. Na lei de Moisés, fala que não se devia tocar um morto. Porque se eu tocasse um morto, ele se tornaria 7 dias impuro. Mas alguém devia tocar um morto. Se morresse meu pai, meu filho, como eu não iria fazer parte do cuidado
de um ser querido que faleceu. Não é assim? Agora, que eu fiquei impuro, depois de uma semana, que eu venha a me purificar, e volto a estar apto para me reintegrar na sociedade. Era o cuidado de não contrair uma enfermidade. Então, era impuro, mas não quer dizer que ele não viesse a ter um dever, uma pessoa querida que faleceu. Alguém vai ter que enterrá-lo, alguém vai ter que velá-lo, alguém vai ter que lavá-lo. Então, mas o sacerdote, talvez ele tem seus prejuízos, seus preconceitos, e ele diz, já está morto. E vai morrer mesmo, se ainda está com gemidos. Não vou me deter, vou ficar impuro. Eu tenho coisas a fazer, e se eu toco, eu ficarei inapto por uma semana. Como o ser humano, ele é tão bom para argumentar. Somos bons para termos desculpas. A nossa indiferença, a nossa frieza, nossa vida material, nós não queremos gastar tempo, dinheiro, não queremos nos involucrar, envolver-nos com o próximo. Sempre estamos nas corridas, sempre estamos apressados, sempre estamos com um horário justo, e podemos a nós mesmos nos auto-justificar de ser indiferente com esse coitado que foi assaltado. Logo passa um levita, um outro religioso, e talvez para o levita valeu o que valeu para o sacerdote. Eu não posso tocar, ele deve de estar morto. Talvez o levita, não sei se foi bom ou pior, porque o sacerdote, ele pode ter presumido que está morto, mas o levita se aproxima, e talvez ele constatou que, com gemido, que ele não estava morto. Mas talvez pensou, quanto isto vai me custar se eu me detenho para auxiliá-lo, para dar uma mão. Ele também, talvez, toma um argumento, não posso tocar, de repente morre, eu fico contaminado por uma semana e ficarei inapto e não poderei me ocupar de nenhuma tarefa, já seja familiar ou do ministério no tabernáculo, que tenham essas atividades, o sacerdote e o levita. Tanto podemos hoje parar e falar sobre isto. E o Senhor Jesus conta para o doutor da lei, e logo disse, passa um levita. Um levita ia de caminho. Me ajudam com o português? Sim. Estamos todos bem ligados, né? Quando eu faço uma pausa assim, vocês me ajudam. Obrigado. O levita ia de caminho. Não, perdão, o samaritano. Está dizendo, ele tinha um caminho. Talvez esse caminho para ele era obrigatório, era um caminho que ele sempre fazia. O samaritano estava a trabalho. Ele estava a trabalho. Ele tinha mais motivo de ignorar aquele momento. Por quê? Porque o homem do mesão, do hotel, da hospedaria, onde ele o leva a se hospedar, havia uma hosteleria, um maison, que vem em francês, era uma espécie de hotel, no grego era um lugar de comida, onde se oferecia comida e também poderia se hospedar. No caminho havia esse maison. O samaritano se achega ao homem abandonado na estrada, assaltado. Os ladrões levaram tudo o que ele tinha de valor. Os ladrões o golpearam. E Lucas, como é médico, ele usa a palavra traumas, no grego. Chegou esse samaritano
dice a versão que nós lemos, cuidou das feridas. Uma versão mais apurada, falando estilo pastor Valério, pastor Lucimauro, olhou seus traumas. E esse samaritano carregava em suas indumentárias, em seus apetrechos, em seu bagageiro, ele carregava vinho e carregava azeite. O vinho, como é álcool, era antisséptico. Na antiguidade, se usava o vinho como um elemento antisséptico para limpar a ferida. E o azeite era um bálsamo que ajudava a cura, como disse no Salmo 23, que o Senhor coloca azeite na ovelha sobre sua cabeça. Quando a ovelha estava ferida, o pastor, para que não venham as moscas, colocava azeite para curar, ajudar a curar a cicatrização e evitar que a mosca posse e coloque seus ovos. Para que, no sentido espiritual, Deus cubre nossa mente, cubre nossos pensamentos, para que nós não sejamos bombardeados por espíritos imundos que trabalham bombardeando a mente, certo? Pressionando, colocando ideias, entorpecendo ao homem, fazendo pensar besteiras, né? E o pastor cuidava da cabeça da ovelha. Nosso pastor por excelência é o Senhor Jesus, e Ele coloca seu olho sobre nossas feridas. Portanto, este samaritano carregava azeite e vinho. Indo um pouco mais no aspecto espiritual, a palavra do Senhor nos fala do vinho. O vinho traz alegria e nos fala que a salvação, fala da alegria da salvação. Quando alguém vem a Jesus e alcança a salvação, entrega a sua vida ao Senhor, busca nele uma nova vida, renuncia, abandona a vida actual, dizendo: esta vida não a quero mais, eu quero a vida que Deus tem para mim em Jesus. O Senhor Jesus vem a morar no coração do homem através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito de Deus vem a morar e essa pessoa é tomada de uma alegria. O dia todo está alegre, a semana toda está alegre, porque ele foi visitado pelo Senhor Jesus. Porque a presença do Espírito Santo, ele traz alegria ao homem. Portanto, o azeite simboliza a presença de Deus. Quando nós oramos pelos enfermos, o Senhor Jesus orientou seus discípulos, ungindo-lo com azeite. É um símbolo da presença do Espírito Santo. Ou seja, este samaritano é um símbolo da pessoa do Senhor Jesus. Talvez o Senhor Jesus, ele se identifica com um samaritano, com aquele que é desprezado, rejeitado na sociedade, aquele que é odiado, aquele que é tido por herege, aquele que não é bem quisto na sociedade. Ele se identifica com o samaritano, porque este samaritano não é outra coisa que o Senhor Jesus, aquele que veio salvar-nos, aquele que veio a dar-nos o Espírito Santo. Todo homem de Deus, todo servo de Deus, todo filho de Deus, ele deve carregar em seu morral, em seu apetrecho, em seu, me ajude aí, bornel, ele tem que carregar vinho e azeite. Os homens de Deus têm que estar sempre alegres, sempre transmitindo alegria, sempre contagiantes na alegria, sempre mostrando a felicidade de ter Deus nas nossas vidas, a felicidade de andar em seus caminhos, a felicidade de ser filhos de Deus, a felicidade de ter a Jesus como pastor. Nós estamos cheios da sua presença e nós temos que ser como um vinho que contagia e transmite alegria. Nós temos que carregar esse azeite, nós temos que estar impregnados da presença de Deus.
para que essa presença, através de nós, possa ministrar aos outros. Não se pode admitir cristão pobre. Não se pode admitir um crente pobre. Na Argentina diríamos, não se pode admitir um evangélico pobre. Os evangélicos, os cristãos, os filhos de Deus, têm que viver com um sorriso. Têm que ter alegria. Têm que ter azeite. Têm que carregar Deus na sua vida. Pobre de espírito, pobre de emoção. Amém, glória ao Senhor. Continuamos. Portanto, esse samaritano se achega, o vê que está vivo ainda, mas maltratado, com trauma, ferido, golpeado, e coloca vinho na ferida, venda e coloca azeite, lo carrega a seu cavalo e vai à primeira hospedaria, almessão, a um hotel. No caminho havia um lugar onde se oferecia alimento. E ali ele disse ao dono do mesão, talvez simbolicamente o leva a uma igreja e fala para um pastor, cuida desta ovelha, cuida deste meu filho, cuida deste homem peregrino que foi assaltado. A palavra do Senhor nos fala que Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Esse é o diabo. Esse mundo jamais te fará feliz. Este mundo vai tirar tudo, vai arrancar tudo de ti, vai te empobrecer, vai te destruir. Porque no mundo, diz a palavra, jaz o maligno. Ele é o príncipe deste mundo. O dia que o diabo faça feliz alguém, ele não é mais diabo. O dia que uma pimenta não arda mais, não é mais pimenta. O dia que o sal não sale, não é mais sal. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Talvez este jovem, este homem, estava longe dos caminhos do Senhor. O inimigo o abordou no caminho, o esvaziou, o destruiu. Mas Deus é um Deus que restaura, um Deus que olha o caído, um Deus que quer levantar sua vida, um Deus que quer restaurar sua vida, seu lar, sua família, seu relacionamento conjugal. Traga a Deus, deixe que Deus coloque azeite e vinho em sua casa. Deixe entrar a esse pastor amado que é o Senhor Jesus. Deixe que a salvação do Senhor chegue à sua vida. Deixe que Ele cure todas as suas feridas, seus traumas, e que Ele volte à alegria. Essa alegria única da salvação, que é dada pelo símbolo do vinho, e essa presença de Deus que te é dada, símbolo do azeite. E este samaritano disse ao homem do mesão, pagou a conta e ainda lhe deu 2 denários, ou seja, 2 diárias. Muitos pregadores argumentam que essas 2 diárias podiam cobrir um mês de hospedagem no hotel. Eu não direi que seria um mês, eu só posso dizer que este comerciante samaritano, ele tinha que seguir sua viagem. Ele era conhecido pelo mesoneiro, porque ele disse, toma aqui 2 denários. Quando voltar, se você tivesse gastado mais que 2 denários, eu vou cobrir, ressarcir o que a mais venha-se a gastar. Portanto, o homem do mesão conhecia ao samaritano e cria na palavra dele. Ele tinha crédito. Esse samaritano tinha testemunho. Esse samaritano tinha caráter. Ele tinha palavra. Acima de tudo, ele tinha misericórdia. Ele, movido a misericórdia, socorreu a este pobre homem tirado ali no caminho.
é um símbolo do Senhor Jesus, porque um dia ele vai voltar. Alguém disse que 1 denário equivale a 1000 anos e 2 denários equivale a 2000 anos. Depois da morte e ressurreição, nós estamos no final dos tempos. E ele vai voltar. E ele compensará a cada servo dele, como cuidou da ovelha, como cuidou do filho dele. Quando eu voltar, disse, eu vou ressarcir tudo que a mais você tenha gasto. Que palavra para um momento que hoje vivemos de indiferença, para um tempo que hoje vivemos de frieza, de tanto materialismo, onde o amor se esfriou, de tanto egoísmo, de tantos preconceitos. A vezes estava pensando nesta palavra de preconceito. Uma coisa é ter conceitos formados e outra coisa é preconceitos. A vezes somos pressionados a dizer que nós não temos que ter preconceitos, mas ao dizer que nós não temos que ter preconceito, também parece que essa palavra vai além. Está dizendo que nós não temos que ter conceitos. Não, nós temos que ter conceitos, mas nós não podemos ter preconceitos. Para o cristão, nós temos um conceito, que Deus é santo, e que Deus não lhe agrada o pecado, e que por causa do pecado que Deus condenou seu filho na cruz, por causa que Deus tem um caráter, Deus tratará com o pecado. Deus ama ao pecador, mas não ama seu pecado. Que nós nos encontremos amando o próximo, embora não concordemos com sua conduta. Mas o fato que o homem é um pecador, isso não me permite a mim, não me autoriza, não me justifica. Porque ser um pecador é eu ter com ele um preconceito. Jesus está dizendo que nós temos que amar ao próximo, socorrê-lo em sua necessidade. São instrumentos de bênção. Quem seja aquele que está no caminho, jogado, assaltado, destruído. Eu quero terminar esta frase, já que toquei a palavra preconceitos e conceitos. Certa vez, uma mulher, já com seus 60 anos, vivendo na rua, carente, tinha uma choupana, um barraco, e no dia das mães, alguém teve a sensibilidade de dar-lhe um buquê de rosas brancas. E essa mulher, como toda mulher, se sente amada, e um presente de rosas blancas vai aflorar sua natureza de mulher e sua sensibilidade. E ela levou esse buquê e colocou na mesinha que tinha em sua casa. Aí colocou as rosas brancas. De repente ela vê que o mantel, a toalha, não combinava com a beleza e a brancura da rosa. Percebe que estava suja a toalha. Vai e lava a toalha. E logo vê que ela não estava combinando com as rosas brancas. Troca suas roupas, toma um banho. E logo vê que as cortinas estavam sujas e que não comiam com as rosas brancas. E lava as cortinas. E logo vê que o chão estava sujo, porque ela se tinha entregue ao abandono, à frustração, ao descaso. E vê que o chão não estava combinando com as rosas brancas. Vai e lava, e de repente as rosas brancas foram o pivô, a inspiração, como a luz que acendeu naquele lugar e mostrou a realidade. Diante de uma luz, mostrou sujeiras,
abandono, descaso. O Evangelho não é uma pressão de fora para dentro. O Evangelho é um poder que atua de dentro para fora. O Evangelho não é você ouvir leis e se reprimir e não cometer pecados, em se esforçar a ser diferente. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é algo fantástico. Arrependa-se de seus pecados. Traga-se Jesus a morar em sua vida. Desde que essas coisas brancas sejam depositadas em seu coração. E Ele lhe dará uma nova consciência. Você verá em Cristo o que não está certo, o que não é correto. Ele lhe dará um padrão de vida. Ele restaurará a sua moral. Ele dará consciência do certo e errado. A luz de Cristo, a luz do Evangelho, a presença de Deus dentro de nós é que nos dá consciência correta das coisas e lucidez do certo e do errado. Talvez vamos a discutir e perder horas e horas e horas e não chegaremos a algum lugar em convencer que isto é certo e que isto é errado. Mas quando você traz para dentro de ti essa luz, então diz o Salmo, na tua luz nós veremos a luz. Quanto falamos? 58. Tanto podemos falar, mas o tempo não nos permite. Então o Senhor Jesus lhe diz ao samaritano, ao doutor, ao escriba, que tu disse, quem é o próximo? Quem foi o próximo daquele que estava ferido no caminho? O próximo, disse, foi aquele que usou de misericórdia. Até nisso o escriba, o doutor, o intérprete da lei, não se atreve a usar a palavra samaritano, porque para os judeus o samaritano era uma pessoa intragável. Não o considerava uma pessoa digna. Jamais se sentaria a tomar um café com um samaritano. Jamais estaria onde está um samaritano. Isso é preconceito. Deus diz, próximo é aquele que está ao meu lado. Próximo é aquele que quando estou no ônibus e alguém está sentado ao meu lado. Próximo é aquele quando me sinto no avião e tenho 2 pessoas ao meu lado. Próximo é a secretária que trabalha em minha casa. Próximo é o homem que carrega o lixo todos os dias. Próximo é o padeiro, o açougueiro. Próximo é minha professora, próximo é meu aluno. Próximo é o porteiro do prédio. Próximos são os porteiros do condomínio. Não como o escriba pensava quem era seu próximo. Para ele o próximo era seletivo. Escolhia quem seria seu próximo. Deus lhe mostra a ele o que ele quis dizer na palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Para o samaritano no caminho, aquele homem que estava jogado ali era seu próximo. Mas para o sacerdote e para o levita, ele não era seu próximo. Que nós sejamos como igreja de Cristo e como povo de Deus, nos encontremos cumprindo com a palavra, sendo uma expressão do amor do Senhor. Termino. E então disse o Senhor Jesus ao escriba, ao doutor da lei: quem é o próximo? Aquele que usou de misericórdia. Então disse: vá e faça o mesmo. Vá e pratique isso.
Jesus é esse samaritano que está chegando à sua casa. Ele ama a sua pessoa. Ele não tem preconceito. Ele te ama tal como tu és. Tu estás ferido, está com traumas. Ele se importa com sua vida. Ele nos permite entrar a seu lar através desta live e falar do amor do Senhor. Ele quer restaurar sua vida. Tu és especial para Ele. Ele quer entrar na tua vida, ser tua luz. Ele quer enriquecer-te com um novo entendimento. Ele quer livrar-nos de todo preconceito. Para nós cristãos, há conceitos formados. Sabemos que o pecado não agrada a Deus. Nosso conceito é Cristo. E nele nos encontramos amando. Amém. Falamos quase mais de 1 hora. 1 hora e 2 minutos. 1 hora e 2 minutos. Não vamos abusar de vossa paciência. Vamos orar? Vamos a orar. A pergunta, amados. O samaritano, o Senhor Jesus, está passando por esse caminho da vida. Ele está passando por tua casa. Quantos de nós vamos dizer nesta noite: eu me sinto frio pela noite escura desse mundo, sinto frio pela indiferença dos homens. Haverá calor humano? Jesus quer mostrar esse calor humano. Ele foi feito homem. Ele quer abraçá-lo. Ele quer dizer que o ama. Ele tem azeite e vinho para tratar suas feridas. Deus falou ao seu coração. Ele conhece sua vida. Vamos orar. Eu quero que me acompanhe e fazer comigo essa oração. Amado Deus e amado Pai, nessa noite, através de teu pregador, através deste missionário, chega-se a nossos lares, abordando tua palavra, e como que se tu me conhecesses, Senhor, e certamente me conheces no íntimo, sabe como nos sentimos. Sentimos-nos descrentes, sentimos que fuimos assaltados, fuimos roubados, fuimos despojados. Não há força em nós mesmos de levantar-nos e seguir a caminhada. Os homens nos veem e não há neles nada que possa somar a nosso momento. Vivemos em um mundo de indiferença, um mundo seletista, um mundo que continuamente somos julgados por seus preconceitos. Tu não amas o pecado, mas amas o pecador. Hoje entendo que talvez não te agrade meu caminhar, as coisas que eu fiz, mas me amas e queres ser essa luz dentro de mim. Eu quero começar tudo de novo. Pai, recebo ao samaritano, entrego minha vida àquele que há de curar de minhas feridas. Eu sei que tu me guiarás, algum ministro teu cuidará de mim, e me ensinará teus caminhos. Saberei mais de ti,
Ele me alimentará. Tu colocarás homens que cuidem de nós, de minha família, de minha vida. Eu quero um novo começo, Senhor. Necessito que faças algo novo na minha vida. Perdoa-me por todas minhas transgressões. Salva-me e salvo serei. Perdoa-me e perdoado serei. Muda minha casa, muda minha vida. Enche-me da alegria que não tenho e coloca azeite sobre minha cabeça. Ministra sobre mim ao Espírito Santo. Oh Deus, que a partir de hoje minha vida nunca mais seja a mesma. Bendiga minha casa, bendiga minha vida, bendiga minha família, restaura minha vida conjugal, minha vida de família. Pai, obrigado pela tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora, nós vamos estar orando pelos enfermos. Se não está aqui na lista, as enfermidades são tantas. Não fique preocupado, Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe o que você necessita. Em seu favor e bondade e misericórdia, Ele estará sendo propício à sua vida. Há enfermidades que provocam quedas de cabelo, sinusites, déficit de atenção e hiperatividade, autismo, dislexia, dificuldade de aprendizado, transtorno opositivo desafiador, câncer, todo tipo de tumor, neuropatia, zumbido, artrites, doenças genéticas, cirrose, enxaqueca, psoriase, reumatismo, fobias, fibromialgia, vícios, Covid, dores agudos, artroses, leucemia, psicopatias, transtornos emocionais, cálculo no rim, cálculo na vesícula, depressão, ansiedade, transtorno de sono, problema de coluna, problema da cara dentária, de cervical. Qual seja a sua necessidade? Elevamos nossos olhos e colocamos nossa fé naquele que foi enviado a estar conosco, aquele que deu sua vida por ti na cruz do Calvário, aquele que diz a seus discípulos: todo poder me foi dado, toda autoridade me foi dada. Esse é o nosso Jesus, na qual invocamos. E ele disse a seus apóstolos: recebereis poder quando venha sobre vós o Espírito Santo. Nós somos meramente instrumentos dele. Nossa fé é nele que faz a diferença. Nós invocamos aquele que faz a diferença. Invocamos o nome do Senhor Jesus na sua vida. Pela fé, eleve uma mão para Deus, para o alto, simbolizando Deus, a ti elevo minha mão, buscando de ti salvação e socorro. E coloque outra mão onde esteja sua necessidade, sua dor. Se você não pode colocar, que sua mãe, seu pai ou amigo, coloque onde está a sua necessidade. E Deus, que é poderoso, há de estar aí presente em seu lar para operar com poder em favor de sua vida. Amado Pai, no nome do Senhor Jesus, sim, ministro nos lares, invocando neles a presença do Espírito Santo, o poder do alto, o dínamo de Deus, no nome do Senhor Jesus, para libertar oprimidos, para sarar, para secar tumores, para restaurar visão, sarar colunas,
toda doença que atinge os órgãos, no nome do Senhor Jesus, sejam tocados, sejam curados, no nome do Senhor Jesus. Mas, libertando, liberando, soltando, criando lo que no existe, produciendo lo que no há, fortalecendo lo que es frágil. No nome do Senhor Jesus, sejam curados, recibam, seque-se toda enfermidade, seque-se no nome do Senhor Jesus, seque-se todo mal, não exista mais, desapareça. No nome do Senhor Jesus, sejam tocados, sejam sarados, sejam visitados. Recibam a presença de Deus nas suas vidas. Toda opressão, toda perturbação mental, todo pesadelo, todo medo de dormir, sejam guardados. No nome do Senhor Jesus, repreendo toda opressão maligna. Sejam livres de toda ansiedade, de toda insegurança, de todo pensamento perverso que los atribula. Sejam livres sus mentes, seja colocado aceite sobre suas cabeças. No nome do Senhor Jesus, para a glória e honra de seu nome. Estes dias, meu filho me mostrou o alcance dessas lives. Ficamos realmente consolados, motivados, porque temos chegado a muitos países que nem esperávamos que chegasse, e ouvindo o testemunho de quantas pessoas foram visitadas, tocadas, saradas, e conhecendo o Evangelho do Senhor Jesus. Nós queremos ser instrumentos de Deus para que de uma maneira clara chegue a seu lar a revelação de seu Evangelho, a revelação dos caminhos de Deus. Nós temos igrejas no Brasil, procure no site da Missão Cristã Elim. Nós temos igrejas na Amazonas, na Selva, em Belém, em Pará, em Rio, em São Paulo, em Brasília, Belo Horizonte, em Goiânia, em Florianópolis, em Maringá, em Curitiba, Estados Unidos, Colômbia e assim por diante. Um grande abraço a todos vocês, uma alegria imensa de ter estado com vocês mais uma vez, e mandem seus testemunhos. Se têm perguntas a fazer, coloquem-lo onde pode ser? Na caixa de mensagem. Na caixa de mensagem, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus vos abençoe.